Mas a gente tava falando, se eu achava que tinha um limite, antes eu achava que tinha por causa de todas essas coisas. Mas aí hoje em dia a gente tem algumas corretoras que fazem lá esse trabalho de suporte para brasileiro. E aquela declaração vem hoje em dia com Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai copiar o pedacinho que te manda e colar no lugar certo. E eles já falam onde você vai colar, né? Fala assim, ó, nesse programa tal você vai colar nesse lugar. Quando eu comecei lá em 2015, não era tão simples assim. Então, Não assim, era nada simples. Até pra enviar recurso era complicado. Foi o que eu te falei. Para você investir na bolsa aqui do Brasil, você vai abrir uma corretora brasileira para acessar a B3, que é a nossa bolsa, e você faz simplesmente uma TED da sua conta do banco para a conta da corretora e manda. Quando você investe lá fora é a mesma coisa, só que você abre a conta lá e faz uma remessa de câmbio. E quando você faz uma remessa de câmbio, a plataforma de câmbio que está fazendo isso para você, ela tem que informar para o Banco Central qual que é a destinação. E tem, mais de 70 destinações diferentes. Tem muito mais, então, só de lá em 2015, raiz. as corretoras meio que não sabiam. Eu informava para quem, olha, vou comprar ações em bolsa. Só que tem lá a opção investir em empresas, a opção investir em fundos. Então, é uma coisa que lá em 2015 não tinha. E eu até falo que foi o meu maior acerto como investidor e meu maior erro. O maior acerto foi ter começado lá, investir lá em 2015. Quanto que era o dólar nessa época? Você lembra? Cara, o dólar não tava barato, não. Foi quando ele tava, 3,60. Que era a época do governo Dilma. Começou depois a subir. Ele caiu mais. Depois caiu pra 3,20 e tal. Mas foi porque eu fiz a remessa. Como tava dando os bancos não sabiam, de fato, fazer a remessa direito, eu falei, vou mandar por Bitcoin. Eu falei, nossa, que alegria, cara. Abri uma conta lá em 2015, comprei Genial. um Bitcoin. Falei, vou mandar R$1.000. Fiz a remessa, caiu lá, comprei tudo em ação da Disney. Eu tava falando com o Perini um dia desse que a gente gravou uma live. Eu falei, cara, eu sempre fui fã do Bitcoin, sempre gostei, só que eu nunca apertei os botões. O único botão que eu apertei foi esse, que eu usei o Bitcoin pra mandar, e nunca mais investi, mas eu sempre quis ter. Mas você tem Bitcoin hoje em dia ou não? Eu comecei a comprar tem pouco tempo, mas muito pouquinho. Cara, eu tive uma vantagem, essa vantagem aí foi a melhor do mundo. Como eu sempre trabalhei com internet, então assim, eu tinha, a maior parte dos meus recebimentos via internacional. Então eu abri uma conta direto no Wells Fargo e comecei a reter o dinheiro lá. Mas eu não sabia que se você ganha um dinheiro fora do Brasil, você é obrigado a pagar imposto sobre ele, não. Eu não sabia disso. Eu achei que quando nacionalizasse, eles iam pegar esse dinheiro ali. Mas não é bem assim. Você tem que pelo menos avisar que ele existe. E daí eu não avisei, tomei já um bloqueio, a Receita sabe, não tem problema. Tomei um bloqueio de CPF ali em 2015, 16 por conta disso, e aí tive que corrigir. Mas pelo menos eu não tive que fazer remessa internacional, só resolvi problema com a Receita Federal. Tem aquele meme, né? Já viram da declaração de imposto? Queremos que você faça essa declaração de imposto. Ué, mas eu vou ter que avisar pra vocês? Sim, mas... E se você não declarar direito, a gente vai te multar? Mas se vocês sabem que eu tô declarando errado, por que vocês já não fazem? Por que queremos que você informe? É isso que eu queria saber. Mas visando até facilitar essa questão, tanto nacional quanto internacional, que corretoras vocês usam? E pode falar nome, assim, embora a gente não tenha vínculo com nenhuma, até pra facilitar a vida de quem tá assistindo a gente. Quais vocês usam no Brasil e fora? Eu uso a Clear no Brasil e a Avenue no exterior. Avenue fora? Sim. Você, Fábio? Eu uso o Itaú aqui no Brasil e a TD Ameritrade lá fora. Então, eu também uso a Ameritrade lá fora e eu uso a Orama aqui dentro. Aqui eu já usei várias aqui no Brasil. A maior posição que eu tenho hoje é na Rico, tanto da minha carteira quanto a Malu, e lá fora a gente usa a Avenue, um maluco muito mais dinheiro investido do que eu, inclusive. Eu acho importante também a gente separar, minha carteira toda rendeu X, tá, ok. Mas dentro disso tinha uma parte, vou dar no meu exemplo, tá? Minha carteira tinha uma parte de fundos imobiliários, uma parte de ações no Brasil, uma parte de ações no exterior e uma parte de REITs no exterior, que é como se fossem os fundos imobiliários lá fora, algo parecido. Tinha caixa também? Porque tá quase a arca do Thiago Negro, né? Que eu falei pra ele que está extremamente ultrapassada. Pra mim, o método correto é a barca, com Bitcoin antes de tudo. Eu tenho um pouco de caixa, assim, mas para outros projetos que não são investimento em bolsa, mas de alocação não, era tudo isso daí. E o que acontece? Minha carteira de estoques, por exemplo, lá fora, quando eu puxei para real, deu, 92% no ano passado. Beleza, e eu tenho uma posição grande em Tesla, que subiu muito também. Quanto que Tesla subiu, você sabe de Cara, cabeça? no ano passado em dólar, É tipo o Bitcoin das empresas. Não, talvez, acho que no ano 2020 deve ter sido uns 200%. 200%, muita coisa. Então você tem que comparar também coisas iguais. Então, por exemplo, minha carteira de fundos imobiliários foi o primeiro ano que teve uma performance negativa. Você teve uma valorização muito grande, mas você teve um risco associado a isso nesse Muito, período, cara. né? Por isso que eu falei, não é bom. Talvez 2020 não, porque já é algo mais
hoje talvez até mainstream, né? O Bitcoin. Mas, mudou a percepção. Quando o pessoal fala, se você tivesse botado R$1.000 em Bitcoin em 2012, hoje você teria 1 bilhão. Eu não conheço ninguém que botou R$1.000 em 2012 e manteve até hoje. O cara botou 1.000 em 2012 e vendeu em 2014. Perdeu a senha em 2013. Ou perdeu a senha porque era só R$1.000. E aí passou anos e o cara não lembra a senha. Quando eu criei conta em corretora de Bitcoin, assim, eu comprava um pouco, mas assim, o Bitcoin eu nunca vi como um ativo mesmo. Eu vendi várias vezes, assim, vender a posição inteira várias vezes, diversas vezes. Eu falo bastante isso, por exemplo, quando você tem um ativo muito arriscado na carteira, não entrando no mérito se o Bitcoin é ultra arriscado ou não, mas vamos pegar a volatilidade, tá? Pra falar de risco. Por exemplo, quando eu comecei a investir na Tesla, a empresa estava quase quebrando, foi em 2008 ou 2018. Eu montei 1% da minha carteira em Tesla. Falei, cara, vou botar 1% da minha carteira lá fora na empresa, porque, enfim, analisei a empresa e investi. A ação subiu tanto que virou 15% da minha carteira, só que como eu comprei outros ativos, caiu ali para 10%. Então eu vejo muito assim, se você vai ter um ativo muito arriscado, talvez você ter um peso menor dele na sua carteira te ajuda a segurar. Porque se eu tivesse botado 10% da minha carteira em Tesla lá atrás, eu não ia ter conseguido segurar toda essa alta, porque ela ia virar 90%, 95% da carteira, e eu não quero ter 95% de risco do meu patrimônio em um único ativo, seja ele qual for. Uma vez o Fabão falou numa das redes sociais dele, quem é quase 100% renda variável igual a gente, quanto mais renda variável você é, mais você tem que ser conservador dentro da renda variável. Então, como eu sou 100% renda variável, eu tendo a investir nas empresas mais chatas, aquelas que pagam dividendos. Menos sexys, né? Aquelas que têm menos apelo, exatamente. Bruno, você fala sobre sexualidade, um dia eu acho que você deveria abrir um sex shop, cara. Sex shop? Vocês manjam muito disso, eu acho ideal, cara. Já deixo aqui a promessa pública que se a gente abrir um sexy shop, a gente vai enviar o melhor plug anal do Brasil pra você, Obrigado. Obrigado. Aromatizado, sabor pimenta biquinho, que eu sei que você gosta. Tá manjando, hein? É que a gente já fez essa brincadeira uma vez de falar esse negócio da pimenta biquinho. Chegando já ao final, né, amor? Vamos finalizar, então, com um recado final para quem quer começar a investir. É tão difícil quanto ganhar dinheiro em qualquer outro negócio. Então, se você acha que vai ser fácil ganhar na Bolsa de Valores, tente criar um negócio que você vai ver que é tão foda quanto criar um negócio, porque lá onde se negociam negócios. Ficou meio bêbado. O Kaique implicou comigo porque eu tomei metade da pinga dele. Eu vou te comprar outra pinga, ô desgraça. Posso reformular? Qual a porcentagem de pessoas ricas no mundo e de pessoas pobres no mundo? É proporcional ao quão foda é você criar um negócio foda. Não tem ninguém que é muito rico que não criou algum negócio. A não ser que você consiga ter um controle de custo extremamente assim na sua mão, como por exemplo, o Barsi tem um estilo de vida extremamente frugal, que não gosta de ter as coisas, e que não condiz com, pelo menos com o meu perfil, Faria Limer, motherfucker. Então, é assim, ou você faz um controle de custo extremo para ser rico, ou você cria um negócio, ou você entende que na bolsa você vai negociar negócios e faça parte de bons negócios que no longo prazo vai dar certo. Mas o prazo é sempre longo, não tem como burlar isso daí. Ou seja, é difícil, vai demorar, mas vai valer a pena. É, exatamente. No começo vai parecer que é uma migalha que não vai dar em porra nenhuma. Se você conseguir ter um mínimo de resiliência ali, durar 10, 15 anos, tendo a frequência dos aportes é o que vai te deixar rico, não necessariamente a rentabilidade, né? Normalmente a gente fala de rentabilidade, só que não tem como. Um cara que aporta R$10.000 por mês na poupança, ele vai terminar a vida mais rico do que um cara que aposta, que investe R$200 por mês na bolsa. Não tem como essa conta fechar. Eu vejo caras que poderiam estar, sei lá, executando cirurgias, ganhando dezenas de milhares de reais numa única cirurgia, parando ali 3, 4 horas do dia pra fazer um trade ou pra estudar a bolsa. Não compensa. Mano, não compensa. Eu acho que a conta não fecha. Então. Não, pensando em alocação do tempo do cara, é muito melhor fazer mais cirurgias do que gastar muito tempo pra investir, assim, no detalhe, né? Faz os aportes, às vezes até usa fundos pra isso, por exemplo. Esse cara que bota num fundo de investimento, cara, se ele vai estar tudo em ETF ali, ele ganhando muita grana, uma melhor pra ele. Carteira passiva, né? Ou seja, uma carteira de ETFs que vão só acompanhar ali, né? Os índices, por exemplo. ETF seria isso, é um fundo que tem suas cotas negociadas em bolsa. Eu acho que a grana sempre vem do trabalho, acho que no fim das contas o recado final é esse. Não, das 10 pessoas mais ricas do mundo, 9 criaram negócios e uma delas é o Warren Buffett, que é especialista em comprar partes de belos negócios. Né? E é velho pra cacete, idade né, cara? Eu que não queria chamar de velho porque eu sou um gentleman. Eu ia falar, tem idade pra caramba. Investir é um jeito, né? Acho que essa é a grande ciência aqui, o recado
recado final, eu vou usar o meu recado Vai, final Raul. pra isso. Bolsa de valores não dá dinheiro. É isso, cara. Você tem que ter um lugar onde você trabalha e vai colocar seu dinheiro lá. Todo mundo que confunde essas duas coisas e quer viver de mercado financeiro, no geral, cara, 99% acaba se ferrando. Porque o lance é que você tem que trabalhar, foca no seu trabalho, investe ali e beleza. Aí você alavanca o patrimônio, faz ele crescer, gera renda. Mas não necessariamente você vai ficar rico de bolsa. Ninguém fica rico só investindo, sabe? Não tem como. Não, gostei do que o Raul falou, de que ninguém fica rico só investindo em bolsa, né? Mas também são raras as pessoas que ficam ricas apenas trabalhando. Esse médico que ganha 50 mil por nenhuma cirurgia, das duas coisas, trabalha, perfeito. se ele não vai lá, investe pra preservar e aumentar o patrimônio dele, ele não fica rico. Cara, então, eu tenho uma teoria que é a seguinte: as pessoas. Eu acho que as pessoas não investem porque elas não sabem. A pessoa às vezes acha que é muito complicado ou ela não tem a ideia de que se ela juntar um pouquinho todos os meses, daqui 10, 20 anos, ela vai ter um valor gigantesco. Então, o fato de você não ter esse conhecimento básico, você desincentiva. Fala, cara, eu prefiro pegar a minha grana e comprar, sei lá, trocar de carro todo ano do que, sei lá, juntar um pouco para daqui 20 anos eu não precisar mais trabalhar. É o famoso, elas não entendem que elas precisam fazer isso. E também eu vejo muito assim, pra quem nunca... A pessoa que tá escutando o podcast nunca tinha ouvido falar de bolsa. 20% do que você fizer vai gerar 80% do retorno que você vai ter no longo prazo. Então é fazer o feijão com arroz e juntar um pouco todos os meses e trabalho, aporte e tempo. Não, eu diria que dá, por exemplo, para aprender, sei lá, 80% do que é o mercado em 3 anos... E os outros 20% você leva a vida toda. Mas como recado final, acho que é isso, né, gente? Então, raros são aqueles que ficam ricos só investindo, raros são aqueles que ficam ricos só trabalhando. O ideal é que você trabalhe e invista para preservar e aumentar o seu capital ao longo do tempo. E eu acho que o meu recado final seria: vá lá, abra uma conta na corretora e dá uma tentada. Porque eu acho que só na prática que a gente aprende. Ah, perfeito. Todo mundo Exatamente. aprendeu aqui porque fez, né? Fechou o 10. Exato.